Existem 3 tipos de análises que vocês podem fazer na Bolsa de Valores. 2 delas são para curto prazo e uma delas é para você analisar para o longo prazo. Você conhece esses 3 tipos de análise? Você sabe para que cada um delas serve? Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre os 3 tipos de análise que nós temos na Bolsa de Valores. Muita gente utiliza esses tipos de análises de forma errada, usando para tempos errados, para prazos errados. O primeiro tipo de análise que eu vou falar aqui para vocês é o tipo de análise que é usada para longo prazo. No longo prazo a gente usa a análise fundamentalista, que é basicamente a análise dos fundamentos da empresa. E se você não sabe como analisar uma ação, se você não tem nem ideia do que fazer, como analisar contabilidade, como analisar governança, como analisar vantagens competitivas e todas essas coisas, vai na minha série que eu fiz uma minissérie dentro da série Investimento do Zero, onde eu falo só sobre esse tipo de coisa, que é basicamente o guia rápido de analisar ações que está aqui no card, aqui em cima, onde vocês podem aprender um pouco de como eu faço essa análise de ações e tudo mais. Essa análise fundamentalista serve para identificar boas empresas para você ter uma carteira de ações e carregar ela para o longo prazo, para sua aposentadoria. Inclusive o terceiro vídeo dessa série, que é o último dessa série de guia para investir em ações, sai na quinta-feira agora, no próximo vídeo vai ser ele, inclusive. Outro tipo de análise que vocês podem fazer, e esse é mais para curto prazo do que para longo prazo, é a análise técnica. Muita gente já ouviu falar em análise técnica, mas a análise técnica é muito mais utilizada em trade, em day trade, em swing trade. Quando você vai fazer operações de mais curto prazo, você tem esse tipo de análise que pode te ajudar muito a chegar em conclusões para executar ordens. Na análise técnica, você vai observar padrões de gráficos, padrões de candlesticks, que é basicamente isso aqui que está na tela agora. E a análise desses candlesticks e de contextos e de formas um pouco maiores, você tem a análise técnica. Só que a análise técnica, muita gente acha que é só análise de gráfico, mas não é só isso. A análise técnica também é análise de contexto, porque se você só observar uma figura e você leu num livro que aquela figura significa aquilo, então baseado nessa figura você vai comprar ou vender, você provavelmente não vai ter muito sucesso usando análise técnica para operar no curto prazo. Você provavelmente está esquecendo de considerar o contexto que aquela figura está inserida. Além do contexto, também é muito importante na análise técnica você analisar volume. Porque se você analisa só um gráfico e ignora o volume, pode ser que você entre em muitas operações que não tenham o resultado esperado. Então a análise técnica eu diria que é a soma da análise de gráfico, mais a análise de contexto e a análise de volume. Se você não considerar essas 3 coisas para entrar em uma operação, eu acredito que você pode ter uma taxa de sucesso muito ruim. E analisando essas 3 coisas e sabendo interpretar essas 3 coisas, que inclusive se vocês quiserem, eu posso fazer uma série só sobre trading, onde eu pego desde o comecinho e posso ensinar vocês como eu opero, como eu utilizo essas ferramentas de análise gráfica para o dólar, que é o ativo que eu opero. Bom, e o terceiro tipo de análise que eu tenho para falar para vocês, que eu também utilizo no meu dia a dia, é a análise de fluxo de ordens. Mas esse provavelmente você talvez não tenha ouvido falar. Esse é o mais, entre aspas, desconhecido aqui no Brasil e lá fora também. Esse é o menos conhecido entre esses tipos de análise, porque ele só serve para o day trade, ele não serve nem para o swing trade, é realmente só para o day trade. A análise de fluxo de ordens é a análise principalmente de 2 coisas. É a análise de book de ofertas, ou seja, o livro de ofertas, onde você tem lá gente comprando e gente vendendo, você tem esses 2 fatores, esses 2 tipos de pessoas, e dentro disso você tem a análise desse book e o que significa ordens iceberg, ordens escondidas, pessoas recolocando ordens, engordando porco e várias dessas coisas que eu não vou entrar em profundidade agora, mas novamente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma série só para falar de trading. Mas além disso, além da análise de book, a análise de livro de ofertas, você também tem a análise de livro de preços, né, que é basicamente o agrupado do livro de ofertas, e você também tem a análise do Times and Trades. O Times and Trades é basicamente as ordens executadas, enquanto o book é a intenção das ordens. Enquanto no livro de ofertas você vê a intenção das pessoas, no Times and Trades
você vê as ordens sendo executadas e a execução das ordens e qual foi o negócio concretizado. E a análise disso do livro de preços, livro de ofertas e o Times and Trades, além de obviamente considerar contexto, volume, intensidade e todas essas coisas que são extremamente importantes, você tem o tape reading, que é basicamente essa análise de fluxo de ordens. A leitura de fita, como é a tradução direta. Se você somente utilizar a análise técnica, pode ser que você tenha stops muito grandes nas suas operações e entradas não muito afinadas. Se você utilizar a análise técnica junto com o tape reading, aí pelo menos, eu considero o ideal, porque você vai estar conseguindo utilizar a análise técnica para enxergar o contexto com figuras mesmo, enxergar com as figuras esse contexto. Você vai poder utilizar o tape reading para te auxiliar na entrada e na saída e também para afinar essa entrada e essa saída. Então eu acho que no cenário ideal você deveria aprender análise técnica e análise de fluxo de ordens também, para poder operar no day trade ou no swing trade. No swing trade, na verdade, só análise técnica, mas se você for no day trade mesmo, eu acho muito importante você saber os dois, tanto a análise técnica quanto o fluxo de ordens, porque uma coisa não exclui a outra. Eu acho que tudo agrega na hora de você tomar uma decisão. E pro longo prazo, fica só com a análise fundamentalista, porque é ela que importa pro longo prazo. A análise técnica não tem validade nenhuma no longo prazo, tape reading não tem validade nenhuma no longo prazo. Só análise de fundamentos das empresas para você saber o quão boa é aquela empresa, o quão boa é a governança e a contabilidade daquela empresa, as vantagens competitivas que ela tem. Só isso realmente importa para o longo prazo. Mas se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e receber todas as notificações. Muito obrigado mesmo. Também me segue em todas as redes sociais que tá tudo na descrição. Até o próximo vídeo e falou!